O Vasco da Gama está se movimentando nos bastidores para proteger uma de suas maiores joias dos últimos tempos, Ryan. O clube entende que esse não é o momento para o jogador pensar em sair rumo à Europa. O foco, segundo a cúpula vascaína, deve ser manter a calma, seguir jogando, se desenvolvendo e, claro, valorizando ainda mais sua trajetória com a camisa cruz-maltina. E olha, para quem tá achando que o Ryan já está com as malas prontas para embarcar na próxima janela de transferências, pode tirar o cavalinho da chuva. A possibilidade real hoje é que ele fique pelo menos até o meio do ano que vem. A diretoria trabalha com essa meta, e o planejamento envolve até mesmo um possível novo contrato para blindar ainda mais o jovem. Enquanto isso, o elenco segue firme na preparação para o duelo contra o Palmeiras, fora de casa. Um jogo complicado, em um dos campos mais difíceis do país. Mas o Vasco chega com moral. São 3 vitórias e 2 empates nas últimas 5 rodadas do Campeonato Brasileiro. Foram pontos preciosos somados diante de adversários como Sport, Bahia, Flamengo, Ceará e Cruzeiro. Uma sequência que recoloca o clube na briga direta por uma vaga em competições internacionais. E não para por aí. O sonho da Libertadores, que parecia distante, já começa a ser comentado sem vergonha pelos torcedores. Afinal, o Vasco segue firme na Copa do Brasil e, no Brasileirão, está ali, colado no pelotão de cima, 10 pontos atrás do G6 e a uma distância segura da zona da degola. E depois da vitória surpreendente do Ceará sobre o São Paulo, o Vasco perdeu uma posição na tabela, caiu da 11ª para a 12ª colocação, mas segue firme no G12. Voltando ao confronto contra o Palmeiras, o técnico Fernando Diniz vai ter que mostrar mais uma vez sua criatividade. O setor defensivo pode vir bastante desfalcado. Carlos Cuesta, com desconforto no adutor, passará por reavaliação no treino derradeiro antes da viagem. Se não tiver condições, fica no Rio e desfalca o time em um duelo crucial. Já Campelo Barros está fora por suspensão automática. Com isso, o treinador vai precisar encontrar soluções rápidas para manter a consistência defensiva que o time vem apresentando. No meio e ataque, TT está de volta, mas a princípio começará no banco. A ideia é que entre durante a segunda etapa e ajude a mudar o ritmo da partida, caso necessário. E nesse contexto de desfalques e retornos, um nome que pode ganhar protagonismo é o de Matheus França. Ele chegou cheio de expectativas, vindo por empréstimo do futebol inglês, e aos poucos vai ganhando minutos e confiança. Ainda não balançou as redes, mas já deu mostras de que pode ser importante. Contra o Botafogo, por exemplo, foi decisivo ao converter um pênalti na Copa do Brasil. Desde então, tem sido acionado com frequência, principalmente na vaga de Coutinho. Mas Diniz já deixou claro, Matheus pode atuar em várias funções ofensivas. Pode ser o camisa 10, pode ser um falso 9, pode cair pelos lados. Versatilidade ele tem. E se o técnico decidir por um time mais veloz para explorar os contra-ataques contra o Palmeiras, não seria surpresa vê-lo entre os titulares. O gramado do Allianz Parque é rápido e costuma castigar times que jogam de forma lenta ou pesada. E o Palmeiras, em casa, impõe um ritmo forte. O Vasco vai precisar ter atenção total desde o apito inicial. A margem de erro é mínima. Diante disso, não seria de se estranhar uma formação mais leve, com jogadores de velocidade no ataque, para tentar surpreender nos espaços deixados pelos paulistas. E é aí que nomes como Matheus França e até mesmo o próprio Ryan podem fazer a diferença. Falando nele, Ryan vem sendo o grande destaque do Vasco nos últimos meses. Desde a chegada de Fernando Diniz, é o artilheiro do time, com 9 gols marcados. Divide a artilharia com Pablo Vegetti, mas lidera em outros aspectos também. É quem mais finaliza, com impressionantes 86 finalizações. É o atleta mais caçado em campo, com 39 faltas sofridas. E ainda é o segundo em duelos ganhos, com 130, só atrás de Paulo Henrique, que também vive grande fase. E para completar, Ryan é o terceiro jogador com a maior nota média da equipe em plataformas de desempenho, atrás apenas de Felipe Coutinho e Paulo Henrique, que são nomes de seleção. Com todo esse desempenho, era de se esperar que os gigantes europeus começassem a monitorar o garoto de perto. E estão. Clubes como Barcelona, Chelsea,
PSG, Tottenham e Bayern de Munique já demonstraram interesse. O nome dele já circula nas rodas de empresários e olheiros no velho continente. Mas o Vasco está atento. A direção entende que segurar o jogador agora é o melhor caminho, tanto esportivamente quanto financeiramente. A janela do meio do ano é onde realmente o dinheiro gira. É quando os clubes europeus estão mais dispostos a investir pesado, planejando a próxima temporada. Por isso, a ideia é segurar o jogador pelo menos até lá, aumentar sua exposição, melhorar seus números e, com isso, conseguir uma negociação ainda mais vantajosa. Inclusive, o Vasco já se antecipou e solicitou um empréstimo de cerca de 80 milhões de reais com o objetivo de manter as contas em dia sem precisar vender ativos, como o próprio Ryan. Isso mostra claramente a estratégia do clube. Blindar o atleta, garantir sua permanência por mais tempo, negociar no momento certo e, assim, conseguir uma valorização ainda maior. O contrato atual de Ryan vai até o final de 2026. Mas se o plano da diretoria seguir como esperado, é bem provável que em breve haja uma renovação até 2027, com aumento de multa rescisória, que hoje gira em torno de 40 milhões de euros. Convertendo para o real, algo em torno de 250 milhões de reais. É grana alta, mas ainda abaixo do potencial que a diretoria enxerga no jogador. Enquanto isso, o staff do Ryan também entende o momento. Os representantes do jogador estão alinhados com o clube e trabalham para protegê-lo do assédio externo. É um jovem de apenas 19 anos, com uma carreira promissora pela frente e que precisa estar focado no presente. E o presente dele é o Vasco. Há até conversas sobre uma possível convocação para a seleção brasileira. E não seria exagero. O desempenho dele tem sido consistente, a evolução é visível a cada rodada e, se mantiver esse nível, não vai demorar para aparecer em listas de convocações. Agora, enquanto o Vasco se esforça para manter uma joia, um outro cria do clube vive situação completamente oposta. Lincoln, zagueiro de 20 anos, foi emprestado ao Volta Redonda na última janela e, desde então, não entrou em campo sequer uma vez. Nem relacionado para as partidas ele tem sido. O curioso é que o Volta Redonda está na zona de rebaixamento da Série B, com elenco limitado, e mesmo assim não utiliza o jogador. Isso acende um alerta em São Januário sobre o futuro do atleta. Lincoln tem contrato até novembro de 2026, mas dificilmente será aproveitado no elenco principal do Vasco para a próxima temporada. Provavelmente disputará algumas partidas do Campeonato Carioca, nos primeiros jogos, quando o elenco principal ainda estiver em pré-temporada, e depois deve ser negociado. Ou se renova e empresta novamente, ou o caminho natural será a saída definitiva. E essa diferença entre as trajetórias de Ryan e Lincoln mostra como o futebol de base é imprevisível. Dois jogadores formados no mesmo clube, com idades próximas, mas com destinos completamente distintos. Enquanto um é cobiçado por gigantes europeus, o outro luta para ser notado em um clube de menor expressão. E isso reforça a importância de um trabalho sólido dentro e fora de campo. O Vasco vem buscando justamente isso com seus jovens. Blindagem, planejamento, cautela e valorização. E nesse momento, o nome da vez é Ryan. O Ryan não é apenas mais uma promessa que surgiu em São Januário. Ele já se firmou como uma das grandes realidades do futebol brasileiro em 2025. A maturidade com que atua, mesmo tão jovem, impressiona. Dentro de campo, mostra faro de gol, leitura de jogo e uma personalidade que não se abala diante dos grandes adversários. Fora dele, tem sido bem orientado por seu staff e também pelo clube, que reconhece nele um ativo estratégico, mas, acima de tudo, um jogador com enorme potencial esportivo. A relação entre Vasco e Ryan vem sendo construída com cuidado e responsabilidade. O clube não quer apenas vender, quer preparar o atleta da melhor maneira possível, para que sua saída represente não só uma grande quantia em dinheiro, mas também um novo ciclo vitorioso para a base vascaína. O olhar da Europa está cada vez mais atento ao futebol brasileiro, principalmente quando se trata de jogadores com características modernas, como as de Ryan. E é exatamente por isso que a diretoria vascaína enxerga nessa janela do meio do ano a grande oportunidade.
Clubes europeus, ao final de suas temporadas, estão prontos para investir pesado em atletas que podem ser moldados ao estilo europeu. E Ryan encaixa perfeitamente nesse perfil. Ao mantê-lo até lá, o Vasco ganha tempo para valorizar ainda mais o jogador, colocá-lo em jogos grandes, mostrar seu desempenho contra adversários de peso e consolidar sua imagem como protagonista da equipe. Ao mesmo tempo, a estratégia exige cuidado redobrado. O assédio será cada vez mais forte. Cada nova partida boa, cada gol, cada assistência, vai aumentar o barulho em torno do nome dele. E é nesse ponto que o clube vem trabalhando com inteligência, criando uma espécie de escudo para o jogador, mantendo o foco no que realmente importa, o futebol. Internamente, os dirigentes já discutem uma possível renovação de contrato com novos termos e um aumento considerável na multa rescisória. A ideia é evitar que clubes europeus tentem fazer propostas fora da realidade do que o Vasco entende como justo por um jogador desse nível. E é importante lembrar que, para o Vasco, essa não é uma simples negociação. A venda de Ryan pode representar o maior negócio da história do clube em termos de formação de atleta. É uma venda que pode bancar folha salarial, estrutura, investimento em categorias de base e até pagar parte de dívidas. Por isso, não há espaço para precipitações. O clube entende que, se for para vendê-lo, será no tempo certo, com o cenário mais favorável possível e com todos os detalhes amarrados para que o Vasco tenha retorno máximo. Esse planejamento é reflexo de uma nova postura da diretoria, que busca corrigir erros do passado. O clube já perdeu atletas promissores por valores abaixo do esperado, por negociações mal conduzidas ou por falta de preparo para lidar com o assédio do mercado europeu. Com o Ryan, a ordem é diferente. O jogador está protegido contratualmente, é valorizado diariamente dentro do elenco principal e tratado como peça-chave tanto no presente quanto no futuro. Os treinos são acompanhados de perto por profissionais que monitoram sua evolução física, técnica e mental. A comissão técnica, o departamento médico, os fisiologistas, todos trabalham em conjunto para garantir que ele esteja sempre em condições ideais. No campo, a importância do camisa 9 é inegável. Ele é o cara que decide, que chama o jogo, que aparece nos momentos mais complicados. Não é exagero dizer que Ryan tem sido o diferencial ofensivo do Vasco. E, mesmo com a pressão que carrega por ser a grande aposta do clube, ele responde com gols, com movimentação inteligente e com maturidade. Em vários momentos do campeonato, foi ele quem tirou o time de situações delicadas. Seja balançando as redes, cavando faltas, prendendo a marcação ou criando espaços, ele participa ativamente da construção ofensiva da equipe. Mas claro, o futebol é dinâmico, e o planejamento precisa ser acompanhado de resultados. E é por isso que o Vasco também mantém o pé no chão. O clube sabe que precisa continuar pontuando, avançando na Copa do Brasil, mantendo o time em evidência, para que o nome de Ryan siga ganhando peso no cenário nacional e internacional. Ninguém segura jogador valorizado em time que não entrega resultado. Por isso, cada partida é tratada como uma vitrine, não apenas para ele, mas para todo o elenco. O jogo contra o Palmeiras, por exemplo, é um desses momentos. Um duelo fora de casa, contra um adversário forte, em um dos estádios mais difíceis do país. Se Ryan fizer um bom jogo, se brilhar como tem feito nas últimas rodadas, não será surpresa ver seu nome estampado nos noticiários internacionais já na manhã seguinte. É esse tipo de partida que separa promessas de realidades, que mostra quem está pronto para dar o salto. E se depender da confiança da comissão técnica e da torcida, o garoto já está mais do que preparado. Por falar em comissão técnica, Fernando Diniz tem um papel importante nesse processo. Conhecido por desenvolver jovens talentos, ele tem sido fundamental na lapidação de Ryan. Desde que assumiu o comando, criou uma relação próxima com o atacante, deu confiança, liberdade, acima de tudo, responsabilidade. Não o trata como um menino qualquer, mas como parte fundamental do time. Esse ambiente de confiança é essencial para que o jogador cresça e entenda seu papel dentro do clube. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! Vitinho, ex-Flamengo,
estaria prestes a dar um dos passos mais comentados do futebol brasileiro nos últimos meses. Segundo informações ainda não oficialmente confirmadas, o atacante teria assinado um contrato de 2 anos com o Vasco da Gama, agitando torcedores e causando um verdadeiro burburinho nos bastidores. A notícia caiu como uma bomba entre os fãs cruzmaltinos, que já começam a imaginar como o jogador pode impactar o elenco e mudar a dinâmica do time na próxima temporada. Vitinho, que passou pelo Flamengo com momentos de brilho e polêmica, tem experiência em grandes clubes e uma carreira marcada por altos e baixos. Conhecido por sua velocidade, habilidade e faro de gol, o jogador sempre despertou a atenção da mídia e de torcidas rivais, tornando qualquer movimentação sua um prato cheio para especulações. O suposto acerto com o Vasco, se confirmado, pode representar não apenas uma oportunidade de recomeço para o atacante, mas também um reforço estratégico para o clube carioca, que busca retomar força no cenário nacional e encantar novamente sua apaixonada torcida. Nos corredores do clube, o clima seria de otimismo contido. Fontes próximas à diretoria indicam que a contratação seria uma jogada de marketing, ao mesmo tempo, uma tentativa de trazer mais competitividade ao ataque. O nome de Vitinho já circula em rodas de conversa entre jornalistas e analistas esportivos, com opiniões divididas. Há quem veja o acerto como um risco, dada a irregularidade do jogador nos últimos anos. E há quem aposte que sua experiência em grandes palcos pode ser o diferencial que o Vasco precisava. Entre torcedores, a repercussão é imediata. Nas redes sociais, a notícia viralizou rapidamente, gerando debates, memes e expectativas sobre como o Vitinho se encaixaria no esquema tático do time. O mistério sobre a oficialização da contratação só aumenta a ansiedade, e muitos já começam a especular sobre a titularidade do jogador e sua adaptação ao elenco. Enquanto isso, o mercado continua fervendo, e o burburinho envolvendo Vitinho e o Vasco promete esquentar ainda mais nos próximos dias, deixando claro que, no futebol brasileiro, rumores podem se tornar realidade de forma surpreendente e rápida. Se a assinatura for confirmada, o cruzmaltino ganha um reforço de nome, capaz de atrair atenção dentro e fora de campo, além de reacender a chama da torcida, que não vê a hora de ver o ex-Flamengo vestindo a camisa do rival com gols e lances decisivos. Até lá, porém, tudo não passa de especulação, mas o rumor já fez seu efeito. O Vasco está na boca do povo, e Vitinho, mais uma vez, é protagonista de um capítulo inesperado na história do futebol carioca. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.